Capítulo 10. Livros versus instituições. Quando céticos e ateus começaram seus ataques à religião no final do século VIII, fizeram-no sobretudo por meio de livros. Especularam em palavras impressas se um homem morto poderia de fato empurrar uma lápide e chegar sem auxílio à atmosfera exterior, se uma jovem poderia ser imaculadamente engravidada por uma divindade, se batalhas poderiam ser vencidas pela intervenção de anjos ou dores de ouvido curadas pelo contato com a tíbia de um santo martirizado, Cornélio, e tenderam a concluir sua argumentação ansiando pelo dia em que a humanidade poderia substituir superstições por ideias racionalmente fundamentadas, do tipo que admiravam em obras seculares de ciência, filosofia, literatura e poesia. Embora esses céticos tenham se mostrado críticos divertidos das fés, eles não conseguiram observar a diferença fundamental entre si mesmos e seus inimigos. Os últimos não confiavam na publicação de livros para conseguir impacto. Estavam empregando instituições, mobilizando enormes aglomerações de pessoas para agir de forma coordenada no mundo por meio de obras de arte, construções, escolas, uniformes, logotipos, rituais, monumentos e calendários. Enquanto apresentar ideias em livros, que podem vender entre algumas centenas de cópias e, na melhor das hipóteses, algumas centenas de milhares, pode parecer uma ambição bastante nobre. O próprio meio aspira a um alcance desanimadoramente esquálido se comparado à ampla influência que instituições podem exercer no desenvolvimento e na perpetuação de atitudes e comportamentos. Em A República, Platão transmitia um tocante entendimento, nascido da experiência, dos limites do intelectual solitário quando afirmou que o mundo não ficaria em ordem enquanto filósofos não se transformassem em reis, ou reis em filósofos. Em outras palavras, escrever livros pode não ser o suficiente se alguém deseja mudar as coisas. Os pensadores devem aprender a dominar o poder das instituições para que suas ideias tenham alguma chance de obter uma influência extensa no mundo. Porém, infelizmente, intelectuais seculares sofreram por muito tempo de uma desconfiança temperamental em relação às instituições, enraizada na visão de mundo romântica que coloriu a vida cultural desde o século XIX. O romantismo nos ensinou a zombar da solenidade e das restrições das instituições, de suas tendências à corrupção e sua tolerância à mediocridade. O ideal do intelectual tem sido aquele de um espírito livre vivendo além dos limites de qualquer sistema, desdenhoso do dinheiro, isolado das questões práticas e orgulhoso de ser incapaz de ler um balanço patrimonial. Se a vida interior das pessoas é até hoje mais influenciada por profetas bíblicos que por pensadores seculares, isso se deve em grande parte ao fato de que os últimos têm consistentemente relutado em criar estruturas institucionais por meio das quais suas ideias relacionadas à alma possam ser disseminadas de maneira bem-sucedida para uma audiência maior. As pessoas com interesse em tratar das necessidades da alma secular não têm tido escala, condições estáveis de emprego e capacidade de transmitir suas visões pelos meios de comunicação de massa. Em vez disso, inconstantes profissionais administram individualmente o que, na prática, não passa de micronegócios, enquanto as religiões organizadas infiltram em nossa consciência toda a força e a sofisticação disponíveis ao poder institucional. O mundo moderno, é claro, não se encontra desprovido de instituições. Ele está cheio de corporações econômicas de tamanhos sem precedentes que apresentam um intrigante número de características organizacionais em comum com as religiões. Contudo, essas corporações se concentram apenas em nossas necessidades externas, físicas, em nos vender carros e sapatos, pizzas e telefones. A grande distinção da religião é que, ao mesmo tempo em que possui um poder coletivo comparável ao das corporações modernas que vendem sabão e purê de batata, lida exatamente com aquelas necessidades interiores que o mundo secular deixa para indivíduos desorganizados e vulneráveis. O desafio, por conseguinte, é criar, por meio de um estudo das instituições religiosas, entidades seculares que possam atender às necessidades do self interior com toda a força e habilidade que as empresas hoje empregam para satisfazer as necessidades do self exterior. Entre as lições fundamentais das religiões como instituições estão a importância de escala e os benefícios decorrentes de se ter condições de agregar, de maneira adequada, dinheiro,
inteligência e status. Enquanto o romantismo glorifica os feitos de heróis individuais, as religiões sabem quão impossível se tornará se os indivíduos agirem sozinhos. Fora de uma organização, podemos ter êxito de vez em quando em conseguir um pequeno momento de fama, porém jamais conseguiremos colocar nossos feitos em uma base estável, reproduzir consistentemente nossos insights ou superar nossas fraquezas. A autoria individual não pode ser uma resposta à lógica de longo prazo para resolver as complexidades de questões significativas. Deveríamos perguntar por que, em assuntos da alma, continuamos acreditando nos métodos de fabricação enclausurados e solitários que há muito tempo já repudiamos em relação à manufatura de fármacos ou aviões. E há também a questão da renda. As instituições poupam seus integrantes das humilhações e dos horrores enfrentados pelo agente individual. Elas têm grande capacidade de reunir capital, distribuí-lo entre projetos e deixá-lo acumular durante décadas, o que possibilita que sobrevivam a períodos difíceis e façam investimentos adequados em pesquisa, marketing, recrutamento e tecnologia. Independentemente do que as democracias modernas possam dizer a si mesmas sobre seu compromisso com a liberdade de expressão e com a diversidade de opiniões, os valores de uma sociedade corresponderão àqueles das organizações que podem pagar por anúncios de 30 segundos durante os telejornais noturnos. A escala tem um impacto similar sobre o recrutamento. Instituições ricas podem atrair os melhores integrantes de uma geração, sem se limitar apenas aos cegamente devotados ou aos irracionalmente comprometidos. Elas podem lançar apelos à ampla e psicologicamente saudável reserva de candidatos que ligam tanto para a conquista de respeito e conforto material quanto para melhorar o destino da humanidade. Veja as carreiras de Tomás de Aquino e Friedrich Nietzsche. Algumas das diferenças entre seus destinos dependeram da relativa estabilidade mental de ambos, mas boa parcela da serenidade de Aquino deve ser atribuída à benevolente atmosfera espiritual e material da qual se beneficiou, primeiro na Universidade de Paris, onde foi mestre e regente, e depois na Faculdade Teológica que ajudou a fundar em Nápoles. Nietzsche, em contraste, achava que vivia, em suas palavras, como um animal selvagem caçado em cada toca. O projeto de sua vida, substituir a moralidade cristã por uma ideologia secular que girasse ao redor da filosofia, da música e da arte, não encontrou apoio na academia alemã do século XIX, forçando o filósofo a um exílio nômade. Embora seja frequentemente celebrado como um supremo exemplar do individualismo heróico, na realidade o que o filósofo mais teria apreciado seria trocar seu isolamento por um estabelecimento de pares que pudesse dar às suas ideias um peso maior no mundo. As instituições têm o benefício extra de serem capazes de oferecer status permanente a indivíduos com base em sua filiação, poupando-os de precisar conquistá-lo às próprias custas, repetidas vezes, ano após ano. Um pensador solitário pode estar perto do fim da vida, ou até mesmo, como Nietzsche, morto há muitos anos, quando o público afinal nota que uma boa ideia foi gerada por alguém sem status corporativo. Em uma instituição, todos os integrantes podem usufruir de uma reputação construída pelos ilustres antecessores e reforçada por prédios elegantes e lustrosos processos burocráticos. Podem assumir um título antigo, padre ou diácono, professor ou ministro, e usar, para fins legítimos, os recursos e a glória armazenados em uma instituição maior e mais duradoura que eles próprios. Muitos, sem dúvida, argumentariam que a sociedade moderna já deve ter todas as instituições de que precisa. Na prática, contudo, as pessoas atraídas por aquilo que o catolicismo definiu como cura animarum, o cuidado da alma, mas que se sentem incapazes de realizar esse cuidado de maneira religiosa, provavelmente acabarão comprometidas pela falta de uma rede coerente de colegas, de uma renda tolerável e de uma estrutura profissional estável e digna dentro da qual operar. Uma indicação de quão enraizado o problema está é que mesmo hoje lutaríamos para dar um lar profissional a Nietzsche. Outra característica útil das instituições é a capacidade de unir os esforços de seus membros por meio de um vocabulário visual compartilhado. Mais uma vez, as estratégias das religiões e das corporações comerciais se sobrepõem. Enquanto a visão de uma cruz colocada na lateral de uma construção eclesiástica, ou de uma ovelha bordada em uma toalha de altar,
provoca com frequência a observação de que o cristianismo foi um dos primeiros e mais consumados praticantes do mesmo tipo de branding no qual as corporações modernas se especializaram. A verdade é, naturalmente, o inverso. Foram as empresas que adotaram as lições sobre identidade introduzidas pelas religiões. A função mais importante de uma marca é promover consistência. As instituições confiam que a aparência de seu logotipo, seja em uma encosta remota ou no topo de um arranha-céu, em um lenço ou uma capa, comunicará de imediato a presença confiável de um conjunto específico de valores e agirá como uma promessa de uniformidade e qualidade. O inimigo do branding é a variação local. Aqui também sentimos certa tensão entre valores românticos e institucionais, pois, enquanto o romantismo aprecia os charmes do particular e do regional, do caseiro e do espontâneo, as instituições não podem esquecer os perigos das iniciativas provinciais. Em vez de aprimoramentos tocantes nas regras do centro, elas veem apenas desvios deprimentes de padrões mínimos. Elas se lembram de corrupção, preguiça, degeneração e abandono das ambições iniciais. Para eliminar as excentricidades, o manual de treinamento para novos empregados da McDonald's Corporation chega a 300 páginas, fornecendo instruções para todas as ações e transações imagináveis. Há regras sobre onde o crachá com o nome do funcionário deve ser posicionado, que tipo de sorriso deve ser dado a cada consumidor e a quantidade exata de maionese a ser colocada na parte inferior do pão que fica em cima. A empresa de hambúrguer não tem muita fé no que os integrantes de sua força de trabalho fariam se fossem deixados sem supervisão. Nisso, ao menos, o McDonald's tem muito em comum com a Igreja Católica, que, de maneira semelhante, passou boa parte de sua história lutando para garantir regularidade de serviço em uma vasta e espalhada força de trabalho. Tomados coletivamente, seus editos, especificando detalhes como o tipo de vinho que deve ser usado na comunhão sagrada e a cor dos sapatos dos padres, indicam uma extrema preocupação quanto aos padrões das filiais periféricas. Após o Quarto Concílio de Latrão, convocado pelo Papa Inocêncio XIII em 1213, a Igreja decretou, com evidente irritação a respeito da frequência com que até mesmo essas regras básicas estavam sendo descumpridas, que clérigos não devem comparecer a apresentações de mímicos, artistas ou atores, não devem visitar tabernas, exceto em caso de necessidade, como durante uma viagem, estão proibidos de jogar dados ou jogos de azar onde presenciá-los. E para evitar que alguns ficassem tentados a exibir estilos nos cortes de cabelo foi acrescentado que devem sempre ter uma coroa raspada e tonsura. Por mais rigorosos que tais decretos fossem, ajudaram a estabelecer e aplicar os consistentes padrões de ritual e apresentação que os fiéis passaram a esperar da igreja, e que todos nós, depois, passamos a esperar das corporações. É uma característica lamentável do mundo moderno que, enquanto algumas das necessidades mais triviais, shampoos e hidratantes, por exemplo, assim como molho para macarrão e óculos escuros, são atendidas por marcas muito bem administradas, nossas necessidades essenciais ficam a cargo dos cuidados desorganizados e imprevisíveis de agentes solitários. Para uma ilustração reveladora dos efeitos práticos do branding e do controle de qualidade que costuma acompanhá-lo, precisamos apenas comparar o fragmentado e altamente variável campo da psicoterapia com o desanuviado ritual da confissão na fé católica. A confissão, bastante regulada em todos os detalhes desde o final do século XIV, graças a uma série de éditos papais e manuais emitidos pelo Vaticano, é um epítome da espécie de confiável indústria global de serviço que se tornaria a norma para bens de consumo somente na metade do século XX. Tudo, do posicionamento do confessionário até o tom de voz usado pelo padre, é governado por regras explícitas, planejadas para assegurar a todos os católicos, de Melbourne a Anchorage, que suas expectativas por um exame redentor da alma serão atendidas. O equivalente secular mais próximo não conta com provisões semelhantes. A psicoterapia, na forma como hoje é praticada, é desprovida de qualquer consistência de ambiência ou até mesmo de quaisquer parâmetros para detalhes aparentemente pequenos porém críticos, como as palavras usadas na mensagem da secretária eletrônica do analista, suas vestimentas e o aspecto do consultório.
Os pacientes acabam sujeitos a uma série de idiosincrasias locais, de encontros com os filhos ou os animais de estimação do analista até encanamentos barulhentos e um mobiliário formado de bric-a-brac. Depois de definirem com sucesso suas identidades, muitas corporações passaram a se dedicar àquilo a que os jornalistas econômicos se referem como extensão da marca. O processo pelo qual uma companhia é respeitada por sua abordagem em um setor comercial leva seus valores para outro. Companhias que começaram fazendo ternos, por exemplo, perceberam que seus valores podiam ser aplicados com a mesma eficácia ao design de cintos e de óculos escuros, e daí bastaria apenas mais um pequeno salto para imaginar a expansão para móveis e, depois, restaurantes, apartamentos e, por fim, resorts inteiros. Essas empresas sabiamente reconheceram que a fidelidade de seus consumidores se deve a um ethos, e não a um único produto, e que a beleza e a bondade notadas a princípio em uma gravata também podiam estar presentes nos pés de uma cadeira, no prato principal de uma refeição ou em uma espreguiçadeira. A inércia ou uma modéstia desnecessária, porém, impediram as empresas modernas mais vigorosas de estender suas marcas para todo o campo das necessidades humanas e, de uma forma mais eloquente para os propósitos desta discussão, de aplicar seu conhecimento ao ápice da famosa pirâmide de necessidades de Maslow. Em vez disso, as corporações preferiram concentrar os negócios na base dessa pirâmide, fazendo pequenas melhorias em produtos planejados para nos ajudar a dormir, comer, ter segurança ou viajar, enquanto ignoraram nosso desejo por autorrealização, aprendizado, amor e crescimento interior. É um fracasso de proporções históricas, por exemplo, que a preocupação da BMW com o rigor e a precisão tenha terminado de forma tão enfática nos para-choques dos carros em vez de se expandir até a fundação de uma escola ou de um partido político, ou que a empresa que leva o nome de Giorgio Armani tenha evitado com determinação a possibilidade de criar uma unidade de terapia ou uma faculdade de artes liberais. Do mesmo modo, e também lamentavelmente, movimentos intelectuais se esquivaram de iniciativas de extensão da marca. Não conseguiram perceber que suas ideias podiam gerar serviços e produtos complementares e análogos no domínio material e assim se tornarem mais vívidas para nós por ter equivalentes físicos. O que torna as religiões tão únicas é que elas ousaram proclamar identidades de marcas coerentes em uma gama diversa de áreas, desde a estritamente intelectual e teológica até a estética e a culinária. O cristianismo, o judaísmo e o budismo tiveram sucesso em relacionar ideias maiores sobre a salvação da humanidade com atividades materiais menores, como a administração de retiros de fim de semana, estações de rádio, restaurantes, museus, salões de palestras e linhas de roupas. Uma vez que somos criaturas com corpos, animais sensíveis e também seres racionais, só podemos ser influenciados de maneira duradoura por conceitos quando eles vêm a nós por meio de uma variedade de canais, de uma forma que as religiões parecem ser as únicas a compreender devidamente. Não podemos ser marcados por ideias a menos que, além de serem transmitidas por livros, palestras e jornais, também repercutam no que vestimos, comemos, cantamos e usamos para decorar nossas casas e tomar banho. As atividades de empresas e religiões podem ser descritas como formas de comoditização, processo pelo qual bens desordenadamente disponíveis e indistintos são transformados em entidades nomeadas, reconhecíveis, bem equipadas e com boa apresentação. Temos bastante familiaridade com esse processo, já que é realizado por empresas que comercializam objetos materiais. Foram muitas as vezes em que empresas vasculharam o globo em busca de itens de consumo previamente escassos e trouxeram regularidade ao suprimento de chá, páprica, kiwi, mamão, água gasosa e óleo de jojoba. As religiões demonstraram capacidades comparáveis no campo espiritual, conseguindo, pelo uso do ritual, resgatar momentos e sentimentos que em outras circunstâncias poderiam ter sido negligenciados ou esquecidos, mas que, graças a uma versão religiosa da comoditização, adquiriram nomes significantes e datas fixas em calendários. Muitos de nós tivemos a experiência de, estando no hemisfério norte, olhar para o céu durante uma noite de setembro, quando o alinhamento dos planetas deixa a lua cheia parecendo especialmente luminosa e próxima. É possível que tenhamos pensado, ao menos por um breve momento,
em sua majestade e no desafio que representa para nossa perspectiva normal, geocêntrica. Contudo, é pouco provável que aqueles de nós que não são astrônomos ou astronautas tenham formalizado essa observação lunar, ou, na verdade, tenham pensado muito no assunto, dando-lhe nada além de poucos minutos de contemplação. Entretanto, para zen budistas no Japão, o ritual conhecido como Tsukimi comoditizou a atividade da observação lunar. Todos os anos, no 15º dia do 8º mês do tradicional calendário lunisolar japonês, seguidores se reúnem ao anoitecer ao redor de plataformas cônicas especialmente construídas para essas ocasiões e, durante várias horas, leem em voz alta orações que utilizam a lua como trampolim para reflexões sobre ideias zen de impermanência. Velas são acesas e bolinhos de arroz chamados tsukimi-dango são preparados e compartilhados entre estranhos em uma atmosfera ao mesmo tempo amigável e serena. Um sentimento determinado é, desse modo, apoiado por uma cerimônia, pela arquitetura, por uma boa companhia e por alimentos, e assim oferece um lugar seguro à vida de todos os zen budistas japoneses. As religiões trazem escala, consistência e força externa àquilo que de outra forma poderia permanecer para sempre como um evento pequeno, aleatório e privado. Elas dão substância às nossas dimensões interiores, aquelas partes de nós que o romantismo prefere deixar desregulamentadas, pelo medo de obstruir nossas chances de autenticidade. Elas não relegam nossos sentimentos unicamente a volumes de poesia ou ensaios, sabendo que, no fim, os livros são objetos silenciosos em um mundo barulhento. Na primavera, o judaísmo nos agarra com uma força que Urtsu Ortoqueats jamais empregaram. Na primeira floração das árvores, os fiéis são instruídos a se reunir ao ar livre com o rabino para juntos recitarem a Birkat Lanot, uma oração ritual do Talmud em homenagem à mão responsável pelo florescimento. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não deixaste faltar uma única coisa em teu mundo, criando as mais belas criaturas e árvores, para usufruto de toda a humanidade. Talmud, Berashot, 33:2. Precisamos de instituições para estimular e proteger aquelas emoções que estamos inclinados a cultivar, mas às quais, sem uma estrutura de apoio e um sistema de lembretes ativos, não dedicamos tempo porque somos distraídos e indisciplinados demais. O mundo secular, romântico, vê na comoditização apenas perda de diversidade, qualidade e espontaneidade. No entanto, o processo permite que aspectos frágeis e raros, porém importantes, possam ser identificados com mais facilidade e compartilhados de maneira confiável. Aqueles de nós que não têm religião nem crenças sobrenaturais ainda precisam de encontros regulares e ritualizados com conceitos como amizade, comunidade, gratidão e transcendência. Não podemos depender da nossa capacidade de chegar a eles sozinhos. Precisamos de instituições que nos lembrem de que necessitamos deles e que os apresentem em embalagens atraentes, assegurando, assim, o fortalecimento dos lados mais esquecidos e não autoconscientes de nossa alma. A esperança de Platão de que filósofos pudessem ser reis e vice-versa seria parcialmente realizada muitos séculos após ele expressá-la em A República, quando, em 313 d.C., graças aos esforços do imperador Constantino, Jesus assumiu, com o apoio do Estado, sua posição no comando de uma gigantesca igreja cristã e se tornou o primeiro governante quase filósofo a ter êxito na propagação de suas crenças com apoio institucional. Uma combinação similar de poder e pensamento pode ser encontrada em todas as grandes religiões, alianças que podemos admirar e com as quais podemos aprender sem necessariamente aderir às suas ideologias. A questão que enfrentamos agora é como aliar as diversas boas ideias, que hoje dormem nos recessos da vida intelectual, a esses instrumentos organizacionais, muitos deles religiosos na origem, que têm chances maiores de dar a elas o impacto devido no mundo. Auguste Comte. Este livro não é a primeira tentativa de reconciliar uma antipatia em relação ao lado sobrenatural da religião e admiração por algumas de suas ideias e práticas, nem é o primeiro a se interessar por um efeito prático, em vez de um meramente teórico. Dos muitos esforços nessa linha, o mais determinado foi realizado no século XIX pelo sádio sociólogo francês visionário, excêntrico e intermitentemente Auguste Comte.
As ideias de Comte vinham de uma rude observação de que no mundo moderno, graças às descobertas da ciência, não seria mais possível, para alguém inteligente, acreditar em Deus. A fé, desde então, estaria limitada aos sem educação, aos fanáticos, às crianças e aos enfermos de doenças incuráveis em estágios finais. Ao mesmo tempo, Comte reconhecia, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, que uma sociedade secular devotada unicamente à acumulação de riqueza, à descoberta científica, ao entretenimento popular e ao amor romântico, uma sociedade desprovida de quaisquer fontes de instrução ética, consolo, admiração transcendente ou solidariedade, sofreria males sociais insuportáveis. A solução de Comte não era se agarrar cegamente a tradições sagradas nem descartá-las de maneira beligerante, mas identificar seus aspectos mais relevantes e racionais e utilizá-los. O programa decorrente, resultado de décadas de meditação e ápice dos feitos intelectuais de Comte, foi uma nova religião, uma religião para Theos ou, conforme sua definição, uma religião da humanidade, uma credo original ajustado às demandas emocionais e intelectuais específicas do homem moderno, e não às necessidades dos habitantes da Judeia no alvorecer da era cristã ou do norte da Índia 4 séculos antes. Comte apresentou a nova religião em 2 volumes, Exposição Sumária da Religião Universal e Futuro Humano. Ele estava convencido de que a humanidade ainda se encontrava no início de sua história e que todos os tipos de inovação, por mais ousados e implausíveis que pudessem soar a princípio, eram possíveis no campo religioso, assim como no científico. Não havia nenhuma necessidade de se manter fiel a crenças que datavam de uma época em que os humanos mal haviam aprendido a fabricar uma roda, muito menos a construir um motor a vapor. Como Comte observou, ninguém com a intenção de iniciar do zero uma nova religião na era moderna sonharia propor qualquer coisa não tão velha e improvável quanto os rituais e preceitos legados por nossos ancestrais. A época em que vivia, afirmou ele, dava-lhe uma oportunidade histórica para eliminar os absurdos do passado e criar uma nova versão da religião, que poderia ser adotada porque era atraente e útil, em vez de angariar adeptos pela indução do medo e pela representação de si mesma como o único passaporte para uma vida melhor. Comte era um dedicado historiador das fés, e sua nova religião se revelou constituída sobretudo por algumas das melhores partes das religiões antigas. Ele recorreu especialmente ao catolicismo, que julgava abominável na maioria de suas crenças, mas que mesmo assim era bem equipado com percepções valiosas sobre a moralidade, a arte e os rituais, e também tentou incursões ocasionais na teologia do judaísmo, do budismo e do islamismo. Comte procurou, acima de tudo, corrigir os perigos aos quais, avaliava, os ateus modernos estavam expostos. Ele acreditava que o capitalismo tinha agravado os impulsos competitivos e individualistas das pessoas, distanciando-as de suas comunidades, suas tradições e sua simpatia pela natureza. Criticou os meios de comunicação de massa nascentes por vulgarizarem as sensibilidades e eliminarem as oportunidades de autorreflexão, isolamento e pensamento original. Ao mesmo tempo, culpou o culto ao romantismo por colocar muita pressão sobre a família convencional e promover um falso entendimento egoístico do amor. Ele lamentou a maneira arbitrária como as pessoas, tão logo sentiam que não podiam mais acreditar no status de Jesus como um ser divino, precisavam sacrificar toda a sabedoria promovida pelo cristianismo. Inicialmente, Comte esperava que as escolas e as universidades seculares pudessem se tornar os novos educadores da alma, transmitindo aos alunos lições éticas, e não somente informação, mas percebeu que o capitalismo, no fim, sempre favoreceria uma força de trabalho capacitada, obediente e não introspectiva, em detrimento de uma inquisitiva e equilibrada em termos emocionais. O esquema geral de Comte para sua religião começava com um plano para um enorme novo sacerdócio, que empregaria 100.000 pessoas somente na França. Apesar do título compartilhado, esses padres seriam bastante diferentes daqueles da Igreja Católica. Seriam casados, integrados na comunidade e totalmente seculares, combinando todas as aptidões de filósofos, escritores e o que hoje chamamos de psicoterapeutas. Sua missão seria estimular a capacidade de ser felizes e o senso moral de seus concidadãos.
Eles promoveriam conversas terapêuticas com aqueles afligidos por problemas no trabalho ou no amor, fariam sermões seculares e escreveriam textos filosóficos sobre a arte de viver, livres de jargão. No caminho, esse novo sacerdócio forneceria emprego estável para o tipo de gente, no qual Comte se incluía, com um forte desejo de ajudar seus semelhantes e com interesses culturais e estéticos, mas que fora bloqueado pela incapacidade de encontrar trabalho em universidades e que, então, viu-se obrigado a ganhar uma vida insegura escrevendo para jornais ou vendendo livros para um público indiferente. Como apreciava o papel que a arquitetura outrora havia desempenhado no fortalecimento das proclamações das fés, Comte propôs a construção de uma rede de igrejas seculares, ou, como as chamou, igrejas para a humanidade. Essas seriam financiadas por banqueiros, pois na sua avaliação a emergente classe financista continha uma proporção extraordinariamente alta de indivíduos não apenas muito ricos como também inteligentes, interessados em novas ideias e capazes de ser influenciados na direção da bondade. Num gesto de gratidão, as fachadas dessas igrejas seculares exibiriam bustos dos banqueiros doadores, enquanto os salões seriam decorados com retratos do panteão dos santos seculares da nova religião, incluindo Cícero, Péricles, Shakespeare e Goethe, todos destacados pelo fundador por sua capacidade de nos inspirar e incentivar. Acima de um palco voltado para o oeste, um aforismo escrito em grandes letras douradas resumiria a crença de Comte na autoajuda intelectual. Combina isto e porta melhorar, conheça a si mesmo para se melhorar. Os padres fariam exposições diárias a respeito de temas como a importância de ser gentil com o cônjuge, paciente com os colegas, sincero no trabalho e misericordioso em relação aos menos afortunados. As igrejas se tornariam local de um ciclo contínuo de festivais imaginados por Comte. Na primavera, haveria uma celebração em homenagem a mulheres e mães. No verão, uma para marcar a portentosa contribuição da indústria siderúrgica ao progresso humano, e no inverno, outra para agradecer aos animais domésticos e das fazendas, como cães, porcos e galinhas. Comte sabia que as fés tradicionais haviam cimentado sua autoridade ao fornecer aos adeptos programações diárias, ou mesmo de hora em hora, sobre em quem ou no que os fiéis deveriam pensar, com listas de procedimentos que em geral eram afixadas para celebrar uma figura santa ou um incidente sobrenatural. Assim, na religião da humanidade, cada mês seria oficialmente devotado a um campo de empreendimento específico, do casamento e da paternidade à arte, à ciência, à agricultura e à carpintaria, e cada dia do mês seria dedicado a um indivíduo que fizera uma contribuição significativa a essas áreas. Em novembro, mês da proficiência, o dia 12, por exemplo, seria o dia de Richard Jacquard, o inventor da máquina industrial de tecer fios de algodão, e o dia 22, de Bernard Palissy, ceramista francês da Renascença, modelo de perseverança que tentou por 16 infrutíferos anos reproduzir o brilho da porcelana chinesa. Infelizmente, o projeto incomum, complexo, por vezes insano, porém sempre instigante, descarrilou por uma série de obstáculos práticos. Comte foi atacado por ateus e crentes, ignorado pelo público geral e ridicularizado pelos jornais. Perto do fim da vida, desesperançado e frágil, ele passou a escrever cartas longas e um pouco ameaçadoras em defesa de sua religião a monarcas e empresários da Europa, incluindo Luís Napoleão, a Rainha Vitória, o príncipe da coroa da Dinamarca, o imperador da Áustria, 300 banqueiros e o diretor do sistema de esgotos de Paris. Poucos se deram o trabalho de responder, quanto mais oferecer apoio financeiro. Sem ver nenhuma de suas ideias realizadas, Comte morreu aos 59 anos. Em 5 de setembro de 1857, ou, segundo seu próprio calendário, no mês da filosofia, no dia de reverenciar os feitos do astrônomo francês Nicolas Lacaille, que no século XVIII identificou mais de 10.000 estrelas no hemisfério sul e hoje dá nome a uma cratera no lado escuro da Lua. Apesar das suas muitas excentricidades, é difícil descartar de pronto a religião de Comte, pois ela identificou campos importantes da sociedade ateísta que continuam abandonados e convidam ao cultivo, além de mostrar um interesse pioneiro na geração de apoio institucional para ideias. Sua capacidade de simpatizar com as ambições das religiões tradicionais,
de estudar seus métodos e adaptá-los às necessidades do mundo moderno refletiu um nível de criatividade, tolerância e inventividade que poucos críticos posteriores da religião foram capazes de atingir. O maior erro conceitual de Comte foi rotular seu esquema como religião. Aqueles que desistiram da fé raramente são indulgentes em relação a essa palavra emotiva. Tampouco a maioria dos ateus adultos de pensamento independente tem atração pela ideia de participar de um culto. Comte não era particularmente sensível a tais sutilezas, como ficou claro quando ele começou a se referir a si próprio como o grande sacerdote, uma afirmação que deve ter anulado de imediato o apelo exercido sobre os integrantes mais equilibrados de sua plateia. Apesar disso, o legado de Comte foi o reconhecimento de que a sociedade secular precisa de instituições que possam tomar o lugar das religiões ao tratar das necessidades humanas que escapam do atual escopo da política, da família, da cultura e do local de trabalho. Seu desafio está na sugestão de que boas ideias não poderão florescer se forem sempre deixadas dentro dos livros. Para vicejar, precisam ser apoiadas por instituições de um tipo que, até agora, apenas as religiões souberam como construir. Conclusão. Um problema central com qualquer tentativa de repensar algumas das necessidades não atendidas pelo declínio da religião é a novidade. Enquanto estamos, na maior parte do tempo, dispostos a abraçar o novo na tecnologia, quando se trata de práticas sociais somos profundamente devotados a ficar com aquilo que conhecemos. Nós nos sentimos tranquilizados pelas maneiras tradicionais de lidar com a educação, os relacionamentos, o tempo livre, as cerimônias e a etiqueta. Somos especialmente resistentes a inovações que podem ser atribuídas ao pensamento de uma única pessoa. Para ter uma chance maior de serem adotadas, as ideias devem parecer produto do bom senso ou da sabedoria coletiva, e não uma inovação apresentada por um indivíduo. O que provavelmente seria visto como uma ousada inovação na informática poderia facilmente, na esfera social, ser encarado como um culto de personalidade. É uma vantagem da maioria das religiões o fato de estar aqui há muitos séculos, uma característica que exerce forte apelo em nossa afeição por aquilo com o que estamos acostumados. Aquecemos naturalmente a práticas que rejeitaríamos como excêntricas caso nos fossem sugeridas. Alguns milênios fazem maravilhas para dar respeitabilidade a uma ideia extravagante. Uma peregrinação religiosa ao santuário de Santo Antônio pode ser tão inerentemente estranha, e talvez até mais irracional, que uma peregrinação ao redor de um anel viário. Mas o santuário de Pádua, por existir desde a metade do século XIII, desfruta de pelo menos uma grande vantagem sobre a M25, autoestrada ao redor de Londres. Felizmente para os conceitos examinados aqui, nenhum deles é novo. Eles existiram durante a maior parte da história humana, mas foram sacrificados de modo apressado alguns séculos atrás, no altar da razão, e injustamente esquecidos por mentes seculares com aversão a doutrinas religiosas. O objetivo deste livro foi identificar algumas das lições que podemos extrair das religiões, como gerar sentimentos de comunidade, promover a delicadeza, cancelar a atual tendência a veicular apenas valores comerciais na publicidade, selecionar e fazer uso de santos seculares, repensar as estratégias das universidades e nossa abordagem em relação à educação cultural, redesenhar hotéis e spas, reconhecer nossas necessidades infantis, abdicar de parte do nosso otimismo contraproducente, adquirir perspectiva por meio do sublime e do transcendente, reorganizar museus, utilizar a arquitetura para preservar valores, e, finalmente, unir os esforços dispersos dos indivíduos interessados na proteção da alma e organizá-los sob o patrocínio de instituições. Já se admitiu que um livro não consegue muita coisa sozinho. Ele pode, contudo, ser um lugar para formular ambições e começar a delinear algumas trajetórias intelectuais e práticas. A essência do argumento aqui apresentado é que muitos dos problemas da alma moderna podem ser tratados de maneira bem-sucedida por soluções propostas pelas religiões, após essas ideias terem sido removidas da estrutura sobrenatural em que foram inicialmente concebidas. A sabedoria das fés pertence à humanidade toda, até mesmo aos mais racionais dentre nós, e merece ser reabsorvida de forma seletiva pelos maiores inimigos do sobrenatural. As religiões são intermitentemente úteis,
eficazes e inteligentes demais para ser deixadas somente para os religiosos. Sobre o autor. Alain de Botton nasceu em Zurique, na Suíça, em 1969, mas transferiu-se para a Inglaterra com sua família quando tinha 8 anos de idade. Estudou na tradicional Universidade de Cambridge. É autor de Como Proust Pode Mudar Sua Vida, e seus livros de ensaio abordam temas ligados à filosofia da vida cotidiana, como o amor, a arquitetura e a literatura, e se tornaram best-sellers em mais de 30 países, sendo alguns deles, inclusive, transformados em documentários para a televisão britânica. Seus escritos desenvolvem ideias originais apoiadas, de forma inusitada, na obra de grandes pensadores e seguem a tradição de Seneca e Montaigne.